Olá! Em busca do equilíbrio fiscal, o governo federal tirou da cartola a ideia de legalizar os jogos de azar, sejam eles bingos, cassinos ou jogos pela internet. Para os defensores da legalização dessa atividade, além de render cerca de 18 bilhões de reais ao ano, seriam gerados pelo menos quase 400 mil novos empregos. Mas há quem argumente que essas atividades estimulam o vício e também podem ser usadas para lavar dinheiro do crime. Quem está certo? O Brasil em Debate da Rádio da TV Câmara reuniu os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Bacelar, do PTN da Bahia, para discutir os prós e contras da proposta. Deputado Bacelar, o senhor é contra ou a favor? Sou a favor. O jogo é um dos segmentos econômicos mais dinâmicos da sociedade. Se acredita que no mundo hoje se calcula que se deve o jogo, a indústria do jogo, o jogo oficial deve render cerca de 220 bilhões de dólares. Segmento econômico vivo, atuante. No Brasil, nós temos há 70 anos os jogos de azar estão proibidos. E proibidos sem nenhuma explicação, sem nenhuma motivação, a não ser o fanatismo religioso da então primeira-dama, a esposa do Gaspar Dutra, Dona Santinha. Mesmo proibido, todo mundo joga nesse país. Os jogos clandestinos no país hoje giram em torno de cerca de 20 bilhões de reais. Só o jogo do bicho são 14 bilhões de reais. E a internet? Está todo mundo na internet jogando, seja através do pôquer, seja através do xadrez, seja através da dama, enfim, todos aqueles jogos que nós temos acesso à internet. E nenhum recurso vem para o governo, nenhum recurso é arrecadado, nenhum recurso é investido na área social. E o que dizer da jogatina oficial? O governo federal, os governos estaduais bancam as loterias locais, as loterias federais, que giram aí em torno de 14 bilhões de reais. E vamos mais além. E os sorteios de bens? São os consórcios, são os shoppings que no final de ano fazem sorteios de carros, de casas, enfim. Há um grande volume de recursos envolvidos no jogo no Brasil e nada disso é investido na área social. Nós poderíamos estar investindo aí. O Brasil tem um potencial na área do jogo de pode movimentar 50 bilhões de reais por ano. Em média, a taxação dos jogos de azar no mundo é em torno de 30% a 35%. Isso daria, no Brasil, quase metade do que o governo pretende arrecadar com a CPMF. Sem falar, Vânia, na indústria do turismo, na hotelaria, no emprego, na construção civil, na vida de capitais internacionais, enfim. O Brasil está perdendo uma grande chance de oxigenar a sua economia. Deputado Luiz Carlos Rauli, contra ou a favor? Contra. Já foi tentado, né? Os bingos vieram e acabou caindo na mão da máfia e deu no que deu, aumentou o prejuízo dos clubes de futebol. As tentativas já foram feitas, outros projetos saíram daqui, foram para o Senado, morreram no Senado. Nós já temos o jogo no Brasil, que a Caixa Econômica Federal explora, né, oficialmente o jogo em nome da sociedade brasileira e traz um resultado extraordinário social, né? Financia o esporte, financia a saúde, financia a educação. Então, uma rentabilidade elevadíssima. O prêmio é diminuto, não dá nem 20%. Então, 80% da renda da exploração do jogo oficial no Brasil, a loteria esportiva, a loteria federal, a Sena, a Mega Sena e outros jogos da Caixa Econômica Federal, que são as lotéricas que acabam vendendo isto, 80% dos 14 ou 15 bilhões retornam para programas sociais no país. Já temos, então, uma tributação não de 35%, mas de 80%. A experiência vamos falar o jogo do bicho. O dia que legalizar o jogo do bicho acaba, porque o jogo do bicho, ele está em toda a cidade, ela é uma realidade, né? Ele é uma contravenção e ninguém consegue acabar, e são pessoas aposentadas,
com deficiência física que acabam sendo os cambistas. O dia que legalizar, vai ter que ter salário, etc. Isso vai, né, virar um alto custo, né? E eu acredito que não tenha uma solução a curto prazo para esta questão. Talvez, se você fizesse um simples para o jogo do bicho, como fizemos agora na lei para a legalização daqueles que emprestam dinheiro, vamos dizer assim, o agiota, né? Criamos aí um simples de empréstimo que foi para o Senado, esse projeto está dentro do programa da... Mas as demais formas de jogos que vieram no mundo, por exemplo, o jogo eletrônico, que eu tento proibir, eu tenho 2 projetos para proibir o jogo eletrônico, de caráter esportivo e o jogo da rede mundial de computadores. Bastaria o governo fazer um controle no cartão de crédito, porque a jogatina realmente é desenfreada, muito grande na internet. Mas vamos pegar, se o potencial mundial você falou em 280 bilhões de dólares. O PIB mundial é de 80 trilhões, então dá 0,3 de 6 trilhões de reais no Brasil, daria 18 bilhões. Então, talvez a diferença entre o que a Caixa Econômica de 14 ou 15 bilhões por ano, para uns 20, 25, vamos pôr 25, seja o potencial, buscar 10 bilhões, né, a mais. Porque é que nem mercado de cigarro e de bebida, ou mesmo de outras atividades. Já está ocupado isto, né? Trazer para a formalidade isto, tenho muitas dúvidas que não seja na mão do Estado. Os estados federados querem fazer voltar as suas baterias estaduais, né? A raspadinha e outras, né, modalidades. Além de tudo, alguns anos atrás, fizemos um estudo aqui muito grande sobre a ludopatia, as doenças derivadas da jogatina desenfreada. É um vício, né? Como tantos vícios, a bebida, a droga, né? Vamos dizer assim, hoje o ser humano sempre conviveu, mas cada vez mais com os vícios que tomam conta da nossa vida, né? Na verdade, eu tive irmãos, eu sou mais novo de 8, um jogou tanto que acabou perdendo no restaurante, perdeu tudo que tinha. O outro fumou muito e bebeu muito e foi tomada a vida. Então, a experiência que a gente tem, muito cuidado com essa matéria, muito cuidado. O potencial de arrecadação, o país tem que ter um sistema tributário e arrecadar progressivamente de toda a nação. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Eu sou por uma organização tributária arrumar os recursos tributariamente, né? Corretamente. Agora, o jogo, sinceramente, avançar mais do que tem, mas, enfim, a Câmara é para debater, né? Aqui essa é a casa do debate. O ilustre deputado Luiz Carlos Raul fala de um problema sério, que é a ludopatia, que depois eu vou tocar nesse assunto. Mas veja bem, vamos voltar ao jogo do bicho. São 14 bilhões de reais por ano. 350 mil pontos no país, 500 mil empregos. E o empresário do jogo do bicho quer sair da contravenção, ele quer transformar isso numa atividade legal e que isso geraria recursos para a sociedade. Durante a Copa do Mundo, pela internet, se jogou no Brasil 360 milhões de reais. Não ficou um tostão no país. Que foi para os sites estrangeiros. Estrangeiros, isso vai para fora, poderia estar gerando riqueza. E o mundo? No mundo hoje, 75% dos países da ONU, ligados, que são filiados à ONU, em 75% dos países tem jogo. Só não tem jogo nos países que professam o islamismo. E assim mesmo, Marrocos, por exemplo, tem o jogo. Ele não permite que o nativo, que o natural jogue, mas lá tem jogo. O Brasil, com esse potencial de praias, imagine a gente trazendo os grandes cassinos para esse país, porque, olha, qual é a capital mundial do jogo? Los Angeles. Los Angeles é a capital mundial do jogo. Eu já fui a Los Angeles e nunca joguei $1. Mas lá tem os melhores hotéis, a melhor gastronomia do mundo está em Las Vegas, desculpe, não Los Angeles, em Las Vegas. São cinemas, os grandes shows, os grandes circos, os teatros. O Brasil tem um potencial muito grande nessa área que nós poderíamos desenvolver como Las Vegas. Agora, a ludopatia destrói famílias, a ludopatia destrói patrimônios
Mas sabe qual é o percentual, segundo estudos mundiais? 1%. 1% dos jogadores são jogadores compulsivos. Aí a gente entra no álcool. O álcool vicia muito mais, o álcool causa muito mais problemas e ninguém pensa em fechar os bares. Ninguém pensa em fechar os bares. Não passa pela cabeça de ninguém fechar a indústria do álcool no mundo. É por quê? Porque pelo poder do álcool, há um glamour com o álcool. Todo mundo quer mostrar uma bela garrafa de vinho, o jogo um também champanhe. tem esse. O senhor está se referindo também ao glamour do jogo também, Sim, deputado, aí, quando o senhor fala mas de no Las Brasil Vegas. não tem o glamour. No Brasil, o jogo é vendido como se fosse uma coisa feia, aquele sujeito que amoral, degradante, e não é a verdade do jogo. O jogo tem esse glamour que eu estou falando, que Las Vegas, que Monte Carlo, são exemplos e que poderia ser muito bom para o país, porque vai gerar empregos. Imagine o poder dessa cadeia, que você traz o cassino, o investimento estrangeiro, a roupa do hotel, o mobiliário do hotel, emprega taxista, emprega garçom, enfim, vende terrenos, vende a segunda residência para o turista estrangeiro, movimenta a economia do Brasil, e a economia do Brasil precisa muito desses recursos que já estão rodando na sociedade. Por quê? Se só o jogo do bicho movimenta 14 bilhões e com um agravante, quando se proíbe o jogo vai para a clandestinidade. E clandestinidade gera corrupção. Tudo isso poderia estar sob controle. Bom, a gente vai continuar esse debate daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a legalização do jogo com os deputados Bacelar, do PTN da Bahia, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputado Rauli, o deputado Bacelar terminou falando que a clandestinidade, ela cria o problema todo do crime organizado, né, dessa ilegalidade, né, quando a gente proíbe alguma coisa é dominado pela ilegalidade. Boa parte, né, dos jogos de azar pelo mundo sofrem acusações de que são usados como lavagem de dinheiro ou são dominados por grupos econômicos ligados um pouco a esse submundo. Mas existe a proposta também de que essa legalização se desse um pouco nos moldes que os americanos têm em algumas regiões. Em algumas regiões são os povos indígenas que só eles podem explorar os cassinos, acontece isso nos Everglades, em outras regiões do país. O senhor acredita que isso poderia ser uma alternativa? Quer dizer, talvez afastasse os grandes grupos interessados em investir no jogo do Brasil, mas para populações mais vulneráveis, que precisam de uma alternativa econômica? Olha, nós sabemos que o jogo no mundo é comandado pelas grandes máfias, né? Grupos econômicos que estão sempre ligados com a marginalidade, onde está a droga, a prostituição, a contravenção de uma forma geral. Esses estudos a gente tem lido, tem debatido ao longo dos anos. Mas, digamos, o Brasil tem jogo oficial, ocupa 14, 15 bilhões por ano, é feito pela Caixa Econômica Federal e pelas lotéricas. Aliás, estamos discutindo aqui a renovação das permissões dos lotéricos por mais 20 anos. Se amanhã formos legalizar o jogo do bicho, vai ter que abrir uma concorrência ou você vai dar para eles a permissão de funcionar o jogo. Aí você começa uma nova etapa. Eu acho essa questão da legalização do jogo no Brasil, como nós já fizemos com os bingos, né, e acabou sendo liquidado, né, encerrou essa atividade. Existe bingo hoje. As pessoas jogam bingo no Brasil inteiro, como tem carteado, como tem o jogo do bicho, e como as pessoas vão à Argentina e aos países vizinhos jogarem. Não acredito que ela tenha peso, relevância na economia do Brasil. Se você quiser ampliar um pouco, autorize os estados, né? Estudamos aí uma possibilidade do jogo do bicho ter uma permissão de funcionamento num tipo simples, mas eu acho muito, muito difícil, com a minha experiência
como homem público, de 43 anos de vida pública, e economista e administrador público, acho muito difícil essa legalização. Os grandes cassinos, por exemplo, cidades como Foz do Iguaçu, Manaus, vai levar com que cada estado queira um cassino. Não na reserva indígena, mas na cidade, que é o ponto turístico. O Rio de Janeiro vai querer o seu cassino. Então, e vai cair na mão de quem? De amadores? Brasileiros não têm capacidade para isso. Nós não temos essa experiência internacional. Vai cair na mão dos mesmos, dos chineses, dos coreanos, né? E daqueles mafiosos que tomam conta dos cassinos nos Estados Unidos. Quantos filmes, quantas histórias vimos sobre isso? Não acredito que tenha chance de passar, mas merece o debate, né? Estou aberto ao debate aqui, vamos ouvir a sociedade, quais são as intenções, se o governo tem coragem de mandar, duvido que ele tenha coragem de mandar o projeto. Esses projetos todos que foram discutidos e votados aqui, Bacelar, foram de iniciativa de parlamentar. Então, muito complicado. O atual ministro da Justiça foi um grande adversário dessa proposta. Sim, né? mas sempre foi uma ilusão, né? Agora, tem que ser discutido seriamente. Você tem o pôquer, por exemplo, né? Que dizem que é um esportivo. Eu recebi o rapaz do pôquer aqui, porque você está com um projeto de proibir na rede eletrônica. Eu falei, não, o pôquer é esportivo, não é esportivo. Então você tem que separar o joio do trigo e não tem dinheiro envolvido no pôquer, mas eles dão um prêmio. Eles têm campeonato o ano todo, né? Diz que há jogos intelectuais, né? Não sei como é que é a divisão dos chamados jogos intelectuais, etc. O xadrez. O xadrez é um jogo intelectual, há muitos jogos intelectuais. Mesmo a Apple, né, a Microsoft e a Apple, eles exploram os joguinhos, né, eletrônicos. Então você já é escravo hoje, né, do crush, do sudoku, né, do truco no iPad, no iPhone, no telefone. Então você tem que pensar bem, amadurecer bem. A discussão está iniciando novamente, agora não mais por provocação da Câmara, mas do próprio governo, e eu estou aberto a uma discussão, mas confesso minha grande preocupação, né, com os estrangeiros, com os mafiosos, com a clandestinidade, com o crime, com a prostituição, com tudo mais. Não, me perdoe, deputado Luiz Carlos Auli, há uma comissão especial na Casa, independente dessa ideia agora do governo para atender uma questão fiscal, há na Casa uma comissão especial para dar parecer sobre a legalização dos jogos. São 9 projetos que tramitam nessa Casa desde 1991. Projetos de iniciativa de parlamentares, e o presidente da Casa já criou a comissão especial para dar o parecer. Então, há uma possibilidade grande de ser aprovado e eu sinto isso no plenário. Queria fazer um reparo quanto à questão da marginalização na direção e na liderança de jogos no mundo. Isso é uma coisa do século passado, isso é uma coisa do início de Las Vegas. O jogo requer transparência. O jogo moderno, a indústria moderna do jogo, são grandes empresários que não têm nada a ver com máfias, que não tem nada a ver com marginalidade. Aí você, inclusive, Vânia, no início da entrevista disse, há o problema da lavagem do dinheiro. Sabe qual é o local mais fácil para se fazer lavagem de dinheiro, segundo os especialistas da Polícia Federal e do Ministério Público Federal? São as igrejas. A igreja é a instituição mais fácil para ocorrer a lavagem de dinheiro. E nem por isso, ninguém defende que se feche as casas de Deus. Não é. O jogo hoje é uma atividade econômica importantíssima. E volto aqui àquele exemplo que dei de Las Vegas, dizendo eu sou um exemplo. Já fui a Las Vegas e nunca apostei $1 sequer. Por quê? Porque os atrativos são muito maiores. Você tem centenas e centenas de atrativos dentro dos hotéis, no show business, enfim, isso tudo gerando emprego e renda. Agora, como o senhor vê essa possibilidade de grupos
que não sejam os grupos oficialmente hoje profissionais de jogo, como existe nos Estados Unidos, os indígenas explorarem algumas áreas, ou colocar em áreas do país com menor desenvolvimento? Olha, porque uma das propostas é essa, né, do governo, que seria colocar em áreas com IDH muito baixo. O bom de conversar com um deputado esclarecido e experiente como o deputado Luiz Carlos Rauli é isso. O próprio deputado tem dito, vamos debater. Tem várias maneiras de você regulamentar. Eu, pessoalmente, sou muito simpático a essa ideia da gente colocar o jogo. Ninguém vai querer colocar o jogo, acho que não deveríamos deixar colocar o jogo na Urca ou em Copacabana. Tem lugares inóspitos no Brasil, tem um sertão do Nordeste brasileiro que você poderia instalar lá grandes cassinos e fazer como se fez em Las Vegas, levar o desenvolvimento para áreas onde a atividade econômica não flui. E outra coisa, o jogo moderno, a droga, a prostituição está associada ao turismo também, mas nem por isso ninguém é contra a indústria do turismo. E o jogo moderno, a indústria do jogo moderno, não gosta de drogado nem da prostituição, porque o drogado e a prostituição tiram as pessoas e tiram o jogador do ambiente do jogo. Então, o jogo quer quem possa gastar no restaurante, quem possa gastar na mesa, quem possa... E tem outra coisa, cada um joga quanto quer. Aí a gente já entra em outra decisão, que é o campo individual. Por que o Estado vai dizer qual é o meu prazer? O Estado não tem o poder de dizer qual é o meu prazer. O Estado não tem o poder de dizer como são as minhas relações de parentesco. O Estado não tem o poder de dizer como é a minha atividade sexual. O Estado não deve entrar nesse campo pessoal. Essa é uma decisão pessoal, joga quem quer. Então, deputado Raul, a gente vê, nos bingos a gente via que era muito grande a população de aposentados. O deputado citou Las Vegas, né? Os cassinos até mandam passagem para os velhinhos, tem um monte de velhinhos lá jogando. O senhor não acha que eles, enfim, é uma opção de lazer também? Não pode ser visto só como opção de lazer? É necessariamente ruim? É isso que eu... O que eu conheço lá da minha região... Só empresários muito ricos e jogadores que recebem esse convite para ir para Las Vegas. Sabe que ele vai lá, ele gasta 100, 200, 500 mil dólares, técnico de futebol, são pessoas que ganham muito dinheiro, né, jogadores e pessoas muito ricas, né, que estão escravizados no jogo. Que não é coisa boa? Não é. Mesmo a Mega Sena, que eu também jogo, a probabilidade é ínfima, né, de você ganhar. E no jogo também. Nós sabemos que hoje no jogo, seja ele um caça-níquel, né, qual que seja o tipo de jogo, o baccarat, o blackjack, né, que é o 21, qualquer jogo, a probabilidade é diminuta para o jogador. Se é para diversão, vamos fazer uma Disney no Brasil, né, que aí atrai, gera emprego, né, gera uma atividade, né, salutar. Então, há muitos campos para ser explorados. A própria cidades turísticas brasileiras, o Nordeste hoje está se desenvolvendo pela sua beleza, pelas suas praias, pelos equipamentos que a hotelaria está construindo, piscinas, acesso e etc. Evidentemente, o jogo merece uma discussão à parte. O que preocupa esta casa há muitos anos é o jogo do bicho, que é feito por pessoas que estão na comunidade. Chegou um momento que houve uma invasão da mistura do jogo com a droga. E acabou, eles perceberam isso rapidamente, que ia destruí-los, né? Estava destruindo. E, normalmente, voltou aí a... Nós sabemos da existência do jogo do bicho. Quando você vê um cambista, você fala em 500 mil pessoas no Brasil, são aposentados e são pessoas portadoras de deficiência física. Você pode ir nas cidades, você vê, tem lá uma banquinha, tem uma cadeirinha em algum lugar, um balcãozinho, né? Agora, você também, né, poderia... A questão dos bingos, né, que foi tentado, e ainda existe bingo no Brasil, a gente sabe que existe, além do bicho, existe o bingo, e muitas casas clandestinas de caça-níquel, né? O caça-níquel chegou uma época, conforme o Estado, o município, era livre, agora tem uma regulamentação que não pode. Também são viciantes, né? A gente vê as pessoas naquelas máquinas de caça-níquel, ela fica sozinha, horas jogando, né?
O ser humano tem uma propensão ao vício, né? Ele é escravizante, né? A própria nossa religião já prevê, né, esses casos, o que te domina, né? As coisas, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a raiva, o vício, o jogo, a bebida, né? A farra, né? Essas coisas são escravizantes. Eu penso que você tendo a Caixa Econômica, uma experiência, ouvir a Caixa Econômica, ouvir essa experiência riquíssima dos lotéricos, né? Com o jogo oficial no Brasil, os estados tinham a exploração do jogo ligada à assistência social aos provopares estaduais, né? Algumas atividades poderiam voltar. Então, não vai ser totalmente fechado, mas cassino, olha, eu tenho dificuldade de ver grandes grupos, porque o Brasil está dominado pelos grandes grupos aqui, nacionais e internacionais. Mais um grande grupo de cassino no Brasil não tem paciência que aguente levar o nosso dinheiro embora. Bom, infelizmente, nosso tempo terminou. Muito obrigada, deputado Luiz Carlos Rauli. Muito obrigada, deputado Bacelar. O Brasil em Debate termina aqui. A gente vai acompanhar essa discussão, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.